De volta com o Jornal Integração e hoje nós vamos falar sobre a importância do planejamento tributário para empresas. Então você empresário, você que quer abrir uma empresa, vai saber hoje qual que é a importância de você ter esse mecanismo dentro do seu empreendimento, dentro da sua empresa. Bom, e aqui comigo o Arley Rodrigues, ele que é advogado tributarista do Anderson Rodrigues Advogados Associados, escritório aqui de Pará de Minas, que sempre está aqui conosco nessa parceria de levar a você boa informação. Bom, Arley, então seja bem-vindo, ao Jornal Integração e hoje para a gente falar sobre planejamento tributário, algo que é tão falado, porém muita gente não sabe o que é. Explica para a gente a importância de uma empresa ter um planejamento tributário, mas sobretudo dela ter pessoas realmente capacitadas que possam fazer isso para ela. Primeiramente, gostaria de agradecer minha participação no programa. Planejamento tributário nada mais é que um conjunto de ações que a empresa adota para poder pagar menos impostos. Normalmente, o empresário ele tem uma ideia de vender um produto ou um serviço, ele só pensa em fazer a abertura da empresa, não pensa nos riscos que aquele empreendimento possa ter para ele futuramente, e quando procura ou uma contabilidade ou um escritório de advocacia, a sua primeira intenção é abrir aquela empresa. Pois bem, o planejamento tributário ele tem o viés, voltando uma analogia da palavra, de fazer um planejamento de todos os riscos, do que o empresário terá que pagar em relação a impostos, fornecedores, despesas trabalhistas e as obrigações acessórias que dependem tanto no âmbito estadual, tanto no âmbito federal. Então, o planejamento são todos esses conjuntos de ações antes de colocar em prática a atividade mesmo daquela empresa. Bom, quando a gente fala em planejamento financeiro, muita gente acha que é algo feito a longo prazo, Arley? Mas explica pra gente, tem planejamento feito a curto e a médio prazo? Ou realmente tem que ser feito algo aí durante todo o ano? Como que funciona isso? Depende, vai depender do empreendedorismo daquele contribuinte. Pois bem, se for um comércio, por exemplo, um negócio mais simples, dependendo do comércio também, esse planejamento ele é mais curto. Então, assim, ele é mais célere, você consegue dar um posicionamento para aquele cliente mais rápido, mas vai depender do negócio. Tem planejamento que é do início até o fim da empresa, porque a legislação tributária ela é bem complexa. Então, assim, não é só o CTN, que é o Código Tributário Nacional, tem as leis, tem lei complementar, lei ordinária, medidas provisórias, que vai regulamentar aquele negócio daquele contribuinte. Então, assim, vai depender de caso a caso. Eu não consigo mensurar para você um período que vai decorrer desse planejamento. Agora, a gente está chegando na época aí de imposto de renda, de declarar bens e tudo mais. Como que esse planejamento tributário pode facilitar a vida desse empreendedor que tem aí que prestar as suas contas com o fisco e também com outros órgãos da União? Certo. Por você ter levantado essa pauta do imposto de renda, a primeira coisa que eu oriento os contribuintes é fazer toda a relação dos seus bens, daquelas notas fiscais de custos que poderá abater no seu imposto de renda e levar para um profissional competente, aquele de confiança, para poder fazer o levantamento do seu imposto, se der imposto a pagar, se der imposto também a restituir. Então, dessa feita, a primeira coisa que eu passaria para o cliente é fazer todo esse planejamento, reunir todas essas documentações e repassar para um profissional competente. Agora, a gente sabe também que está tendo toda uma discussão, agora no final do ano passado, foi aprovada aí a reforma tributária. Como que esse planejamento também visa resguardar o empreendedor, aquela pessoa que tem uma empresa, uma indústria, enfim, algum negócio na cidade, desses reflexos da reforma tributária que está sendo implantada ao longo desse ano? A reforma tributária foi aprovada no final do ano passado, só que ela terá um período de implementação, que será do ano 2026 até o ano final de 2033. Mas nada impede do contribuinte já se planejar até a chegada dessa implementação, pois
como eu disse, tem empresas que pedem, né, esse planejamento tributário depois de já ter constituído a empresa. Provavelmente essas empresas podem ter recolhido um imposto a maior, tem direito à restituição desse imposto, e só que tem um período prescricional, que é de 5 anos. Então, assim, esse planejamento ele não visa só a questão da reforma tributária. Então, o ideal é o contribuinte se planejar até a data da implementação, que é em 2026, de reaver todas essas possíveis contribuições pagas a maiores e se adaptar a essa nova implementação, que é da reforma tributária. Ainda virar medidas provisórias, leis complementares, que irá ditar essa reforma tributária. Então, hoje a gente vive no mundo de ilusões dessa reforma tributária, ainda não tem nada concreto. A gente sabe que terá integralização de alguns impostos, mas efetivamente a alíquota ainda não foi apurada. Bom, Arley, e a quem interessa esse planejamento tributário? Por que eu estou falando isso? Muitas pessoas podem achar que, por conta de empresas maiores, empresas de um porte maior, que precisam de um planejamento tributário. Para aquela pessoa hoje que está nos assistindo, às vezes é microempreendedor individual, é autônomo, ou então tem uma microempresa, acha que não precisa fazer esse planejamento tributário. Precisa disso? Tipo assim, tem um tamanho específico para que esse planejamento seja realmente colocado em prática dentro das empresas? Não. O primordial seria para todas as empresas, desde ela microempresa, empresa de grande porte. Por quê? Talvez aquele microempreendedor ele deixe de alavancar o seu comércio justamente para ele ter uma margem até onde que ele possa ir. Se ele atingir essa margem, ele tem que trocar de regime. E muitas vezes, ele trocando de regime é benéfico para o empreendimento dele. Então, esse planejamento tributário, ele visa tanto empresa de pequeno porte até de grande porte. E também ele serve para as pessoas físicas. Igual a gente tem o planejamento sucessório, no caso de falecimento do contribuinte. Hoje, a gente tem uma alíquota de ITCD bem elevada. E trazendo uma pauta para a reforma tributária, tende a aumentar essa alíquota. Ainda não tem nada confirmado, mas a proposta é aumentar essa alíquota. Então, assim, tem um planejamento também para a pessoa física, não se trata de apenas empresas de grande porte, serve para qualquer tipo de empresa. Bom, e aquela pessoa que tiver algum tipo de dúvida e quer saber mais informações, como que ela pode proceder? Ela pode entrar em contato com as nossas redes sociais, que é @ar.advs, e também pelo site, ar.ardvs.com.br. Bom, e aquela pessoa também que às vezes tiver alguma dúvida, o escritório de vocês é aqui em Pará de Minas, e onde vocês podem ali fazer um atendimento mais personalizado, né? Isso. Hoje o nosso escritório está situado no prédio Diamond, no 13º andar, e pode procurar a gente, que a gente pode sanar qualquer dúvida. Tá certo, então, Arley, obrigado pela sua presença aqui, volte mais vezes. Eu que agradeço, obrigado pela disponibilidade. Bom, e agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, tem mais Jornal Integração. Até já.